Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui essa noite maravilhosa para alinhar nossa mente com o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da graça. E hoje nós vamos falar a respeito do caminho. E nós vamos partir do princípio de que Jesus é o caminho, ou nós podemos viver em qualquer caminho que desejarmos. Muitas vezes nós chegamos à igreja pedindo a Deus que abençoe nossos caminhos, que abra os nossos caminhos. Muitas vezes nós temos o sentimento de que os nossos caminhos estão fechados, de que as portas estão fechadas, e nós ficamos pedindo a Deus para abrir os caminhos da nossa vida. E não é raro nós sabermos de pessoas que pedem para Deus abençoar seus planos, seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Então elas dizem: Senhor, dê as bênçãos para esse plano. Veja que as pessoas querem viver o seu próprio caminho e querem que Deus venha trazer bênçãos, venha abençoar esses caminhos que essas pessoas estão querendo viver. Então as pessoas têm sua própria cabeça, têm sua própria ideia, e elas querem que Deus abençoe suas próprias cabeças, suas próprias ideias, seus próprios planos, suas próprias metas. Mas esse é o Evangelho. O Evangelho veio, Jesus veio para abençoar nossos caminhos? Não veio para abençoar nossos caminhos. Muitas vezes nós estamos sentindo nossos caminhos amarrados justamente por isso, justamente porque nós estamos vivendo os caminhos da nossa cabeça, os caminhos das nossas próprias escolhas. Mas eu quero hoje ler a palavra com você, e nós vamos hoje alinhar a nossa vida ao caminho chamado Jesus. Nós sabemos aqui, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Esse verso está nas nossas geladeiras, esse verso está nos nossos carros, mas esse verso precisa ser entendido. Esse verso da Bíblia, esse versículo da Bíblia precisa ser compreendido, porque esse versículo, ele revela tudo o que Cristo é, tudo o que Cristo é para nós, para a igreja. Aqui em João, no capítulo 14, no verso de número 6, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja que Jesus se intitula o caminho. Eu sou o caminho. Olha só. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele é a estrada, Ele é a rua. Veja que antigamente, Jesus está falando dentro de um contexto do Império Romano. O Império Romano foi um império que explorou muito essa ideia de abrir estradas, abrir vias. Veja que Jesus está querendo dizer, porque estava em alta no tempo de Cristo, abrir estradas dentro de bairros, de cidades, e de nações a outras nações. O Império Romano fez isso brilhantemente, e Jesus está pegando esse exemplo do Império Romano de construir caminhos para dizer: eu sou o caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Veja, ao dizer que Jesus é o caminho, Ele está dizendo que o caminho está pronto, e Ele está apontando que Ele é o caminho. Então, nós vamos entender para que serve um caminho, uma rua, uma estrada, hoje uma rodovia. Para que serve a rua da nossa casa, a rodovia da nossa cidade? Para que serve? Primeiro, um caminho, uma rua, serve para andar. Jesus é o caminho. E quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo: se eu sou o caminho, andem. Porque o caminho foi feito para isso, para transitar, para andar. Então, andem pelo caminho. É isso. Jesus está dizendo: andem por mim, eu sou o caminho. Daí, nós vamos entender
que nós não devemos andar nos nossos próprios caminhos. Não devemos criar caminhos para andar. Veja, o caminho está pronto, Jesus é o caminho, mas a religião nos ensina a criar caminhos e andar por caminhos criados por nossas obras. Mas o caminho está pronto, está feito, você não tem que trabalhar, você não tem que se esforçar, você não tem que perder tempo para criar caminhos da sua própria vida através de obras religiosas ou através de esforços humanos, físicos, braçais. Por quê? Porque o caminho está pronto. Jesus é o caminho. Não tem sentido? Aqui em frente à nossa igreja tem uma rua e para frente tem uma rodovia, mas essa rodovia vai dar no trevo. Mas você pensa assim, não, eu não quero andar por essa rodovia aqui. Eu quero chegar ao trevo, mas eu não quero usar essa rodovia que está pronta. Eu quero fazer uma nova estrada, eu quero usar essa estrada para chegar até o trevo. Veja, você vai ter um trabalho muito grande, você vai ter um gasto enorme, você vai gastar um tempo exorbitante, e já existe o caminho, é só você andar, mas você vai pagar um preço de finanças, de dinheiro, de tempo, de logística, de esforços, para fazer um caminho que já está pronto. Veja que a religião nos diz, para você chegar até Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que entrar no caminho, e o caminho é Jesus. O caminho já está pronto, você não tem que fazer, porque se você fizer o seu próprio caminho, vou orar, e pela oração eu vou me achegar a Deus. Não, você se achega a Deus por Jesus. Eu vou jejuar, e pelo jejum eu vou chegar a Deus. Não, você se achega a Deus por Jesus. Veja que você vai dizer, eu vou fazer trabalhos e mais trabalhos, e vou trabalhar, e vou fazer e vou agir para ser próspero. Não, o caminho da prosperidade é Jesus. Quando você faz o seu próprio caminho, você sente essa amarração, você sente que tua vida está amarrada, e aí você vem e pede oração, ora para abrir meus caminhos. Veja, você diz assim, ora para abrir os meus caminhos. Eu sinto que os caminhos da minha vida estão fechados. Vamos orar para abrir os caminhos. Você está criando caminhos para andar, meu irmão, mas você não foi autorizado a criar estradas, caminhos e ruas. Você é autorizado a andar pelo caminho pronto. A obra está pronta, a estrada está pronta. Jesus é essa estrada. Então a estrada tem um sentido de andar. 2, a estrada tem um sentido de ir. Você pega uma rua para ir em algum lugar. Você pega uma rodovia para ir em alguma outra cidade. Todo o caminho tem esse propósito de andar e de ir. Você está indo a algum lugar. Você pode estar indo ao mercado, ou você pode estar indo à sua casa de volta, porque você acabou de chegar ao mercado. O caminho foi feito para isso, para ir e vir, ir e vir. Veja que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Jesus é o caminho que nós devemos andar para viver em vida eterna, para viver em saúde, para viver em prosperidade, para viver bem espiritualmente, para viver no crescimento espiritual. Não é raro a gente ouvir cristãos dizendo, eu estou desanimado, a caminhada está pesada, a caminhada está dura, a caminhada está complicada, porque estão vivendo em ir por seus próprios caminhos. Jesus é o caminho que nós devemos ir até as coisas do reino, as riquezas do reino, a tudo que é do reino para a nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos, está no caminho. Em terceiro lugar, o caminho, ele é feito, a estrada, a rodovia, ela é feita para chegar.
Você sai de um lugar e você chega em outro lugar. Então esse tem o sentido de um caminho, você chegar em algum lugar. Veja que Jesus é o caminho que nos faz chegar à vida do reino de Deus. Nos faz chegar ao nível de vivermos uma vida abençoada, ao nível de vivermos uma vida de salvo, uma vida que nos faz chegar ao nível de separados, de santificados, de abençoados. Veja que esse é o sentido de Jesus ser o caminho. No caminho chamado Jesus, nós temos tudo aquilo que Jesus é. No caminho chamado Jesus, nós vamos chegar onde Jesus chegou. Jesus é o caminho. Ele chegou até o trono. E nós chegamos também ao trono pelo caminho, não por nós mesmos, por nossas obras de justiça, mas nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Em Cristo nós andamos, nós transitamos pelo caminho. Então veja esse texto de João capítulo 14, verso 16. Ele é maravilhoso. Ele está dizendo assim, que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, Jesus é o caminho que devemos andar. Jesus é a verdade que devemos crer. E Jesus é a vida que devemos viver. Então olha só, Jesus é o caminho que nós devemos andar, o caminho foi feito para andar, Jesus é verdade, então Jesus é a verdade do caminho, é a verdade que nós devemos crer, nós estamos no caminho, há uma verdade nesse caminho e nós devemos crer na verdade desse caminho, há placas nesse caminho, assim como existem placas indicando velocidade, indicando localizações em uma rodovia, em uma rua, e essas placas são verdadeiras e nós nos norteamos, nos guiamos em uma estrada por essas placas é a verdade, e assim como nós cremos nas verdades apresentadas em cada placa, por toda uma rodovia, nós devemos crer na verdade que está no caminho, que é a palavra de Deus, as placas indicando como andar no caminho, como proceder no caminho, onde ir e parar no caminho. E Jesus é a vida que devemos viver. No caminho existe vida. E a vida do caminho é a vida de Cristo. A verdade do caminho é a verdade de Cristo. E o caminho é o próprio Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque se nós andarmos no caminho, nós vamos viver pelo caminho. Você já ouviu muitos irmãos dizerem: poxa, minha vida não está boa, minha vida está muito difícil, muita luta, muita provação, só más notícias, nada dá certo, poxa, minha vida está muito complicada, eu preciso de um milagre, preciso de um escape, preciso de uma saída. Aí essa pessoa consegue esse escape, esse milagre, essa saída, passa 3 anos, a pessoa está com o mesmo discurso, vivendo coisas similares, parecidas, reclamando de novo, pedindo milagres de novo. Isso não é vida. O Evangelho é vida. Jesus é vida. São pessoas que estão vivendo no próprio caminho, criando verdades para si mesmo, usando até a Bíblia às vezes para viver essas verdades, mas não são verdades do caminho, e estão vivendo a própria vida, a vida do mundo, o curso desse mundo. Veja, o mundo também tem um caminho, é chamado de curso desse mundo. Nós antes estávamos no curso do mundo, e muitos vieram para o reino e continuam vivendo o curso do mundo. Daí não vivem bem, porque não estão vivendo pela vida do caminho, não estão crendo na verdade do caminho, não estão andando no caminho. Esse negócio do caminho, ele é tão forte, ele foi tão forte na igreja primitiva. Jesus usou, já disse, porque o Império Romano explorou demais esse negócio de fazer estradas. Existe até hoje estradas construídas pelo Império Romano no continente europeu.
E a igreja, ela creu tanto que Jesus era o caminho, que a igreja era chamada de igreja do caminho. Eles eram chamados de o caminho. Veja que aqui em Atos, capítulo 9, verso 2, vai dizer assim: e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então veja que Paulo respirava ameaça contra os discípulos do Senhor. E ele estava procurando, ele estava caçando, ele estava perseguindo os da seita do caminho. Olha só em Atos, no capítulo 19, verso de número 9, vai estar assim: mas endureceram-se alguns, não obedecendo e falando mal do caminho perante a multidão, afastando-se deles, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. Veja, eles falaram mal do caminho. Você encontra em Atos 19:3, você encontra em Atos 24:14, você encontra em Atos 24:22, falando que a igreja era chamada de caminho. Eles andavam pelo caminho. Veja que Jesus é o caminho, e a gente precisa entender isso. A gente precisa sair dos nossos caminhos para andar nesse caminho, para ir por esse caminho, para chegar onde nós devemos chegar no nosso chamado, no nosso propósito de vida pelo caminho. Nós fomos chamados no tempo da graça para andar, certo? Nós somos chamados para andar no caminho. No tempo da lei, o tempo da lei era um tempo em que as pessoas que estavam debaixo da lei, elas viviam fazendo, trabalhando, criando. Veja, é mais ou menos isso, não existia um caminho. Então elas tinham que construir seu próprio caminho. Existia uma sombra do caminho, mas o caminho em si, a realidade do caminho, não existia. Então elas tinham que fazer, por isso que a lei é baseada no fazer, é baseada em obras de justiça. Você é abençoado de acordo com as obras que você pratica, as obras que você faz. Mas no tempo da graça, o caminho está pronto. Glória a Deus por isso. No tempo da graça, o caminho está pronto. Glória a Deus por isso. Nós não temos que fazer no tempo da graça, nós temos que andar. Então, nós somos chamados para andar nesse tempo, porque Jesus é o caminho e você não fica parado num caminho. Veja, não que nós não vamos viver, não vamos agir, não vamos fazer. Fazer para nós é andar, certo? Como que nós andamos no caminho? Quando nós cremos e confessamos. Quando nós vemos as placas, acreditamos nas placas e confessamos o que está nas placas, nós estamos andando pelo caminho. O caminho é cheio de placas. As placas, você lembra que eu disse, é a verdade. Jesus é a verdade do caminho. Quando você está andando pelo caminho, você tem a placa. As placas que falam da saúde, as placas que falam da prosperidade, as placas que falam do chamado, da salvação das almas, da conquista, das chaves do reino de Deus. Você lê as placas, você crê nas placas a ponto de você confessar, você está andando. Então, como você anda no caminho? São duas pernas. Primeiro você ouve, você lê a placa, você ouve da placa e aí você crê nelas, e a segunda maneira, você já deu um passo quando você confessa aquela verdade, quando você toma para si a verdade do caminho, a verdade do evangelho, você está dando os passos e você vai dando passos e vivendo naquilo que está pronto. Então nós vamos agora ver, nós vamos entender esse mistério de que no tempo da graça não está baseado no fazer, como era o tempo da lei, mas está baseado no andar. E o andar significa dizer em crer na verdade e confessar a verdade.
crer a tal ponto de falar dela. E quando você crê e você fala, você está se movimentando no caminho. E ao se movimentar no caminho, você está vivendo com a vida do caminho. Porque todas as vezes que você se movimenta e você anda, você está gastando energia. Você está gastando ali as suas energias. Então quando você anda no caminho, você está gastando as energias do próprio caminho e consequentemente você está recebendo energia do próprio caminho. A vida do próprio caminho é vida. Jesus é vida para você viver e andar no caminho. Então veja que o Novo Testamento ele está baseado nessa verdade de andar. Vamos entender então, vamos compreender a palavra, vamos alinhar nossa mente. Não vamos viver a religião. O que tem acontecido é que os pregadores têm misturado os tempos. Eles misturam a lei com a graça, assim como aconteceu aos Gálatas, assim como quis acontecer aos romanos, assim como quis acontecer aos hebreus, misturando o evangelho, que é andar, com o fazer da lei. Então é por isso que nós vemos as igrejas querendo colocar atividades religiosas na vida das pessoas com o fim delas receberem alguma coisa. Mas o evangelho não é fazer para receber, isso é lei. O evangelho é receber primeiro para depois fazer. E você recebe no evangelho não fazendo, você recebe andando, você recebe caminhando, e você caminha quando você crê na verdade e a confessa, recebendo vida para andar mais e mais. Então agora nós vamos ver aqui Romanos. Olha como que o Novo Testamento ele está recheado de ensinamentos a respeito de caminhar, a respeito de andar no caminho. Não andar nos nossos próprios caminhos, não nós vamos nos sentir amarrados, presos, oprimidos, mas andar no caminho. Então aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso de número 4, vai dizer assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Olha só o que diz aqui, andar em novidade de vida. Oh, glória a Deus por isso. Nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Não é algo comum, monótono, nada acontece. As coisas de Deus elas são monótonas, elas são paradas. O mundo não, o mundo tem entretenimento, tem festa, tem balada, tem diversões, tem prazeres. O mundo ele é frenético, o mundo é caído, irmão. O mundo não tem novidade de vida, o mundo tem enganos de morte. Agora quando você está andando no caminho, meu irmão, você está andando num caminho de novidade de vida. Veja, você está recebendo uma nova maneira de viver a cada momento. Você está recebendo uma nova maneira de viver. Você está recebendo uma nova porção de vida. É novo. Toda vez é novo. Toda vez tem algo novo para você. Veja, não é novidade de experiências. É novidade de vida. É novidade em Cristo, porque Jesus é a vida. Veja, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma novidade de Cristo a todo tempo, a todo instante, para você, para sua alma, para o seu espírito, para si mesmo, ou para sua família, ou é uma novidade de aprendizado, de ensino, de ministração, de prosperidade, de conquista, de unção. Uau, é novidade de vida. Veja, para que ande, não para que façam coisas para terem novidades. Nós precisamos andar no caminho, porque o caminho está cheio de novidades de vida, uma nova vida a todo tempo. Não que seja várias vidas, é uma vida que traz várias facetas de vida, e essas várias formas de vida sempre são novas para nós, sempre são algo novo que nos surpreende, maravilhoso, tremendo e sublime, porque o Evangelho ele é vida. Agora, as pessoas estão vivendo na morte espiritual
As pessoas estão vivendo na monotonia. As pessoas estão se arrastando para vir dos cultos aos domingos. As pessoas só vêm para a igreja quando tem uma campanha de uma suposta prosperidade. As pessoas só vêm para a igreja quando tem um profeta de fora. Ora, as pessoas não estão vivendo em novidade de vida. Elas estão caçando novidades fora do caminho, fora da vida. Só tem novidade de vida no caminho. Paulo está falando isso. Agora eu queria que você continuasse aí e você abrisse a sua Bíblia aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, olha só, verso de número 7, que vai dizer assim: porque andamos por fé e não por vista. Veja, andamos, olha como que liga com João 14,6, dizendo que nós andamos por fé, nós caminhamos, nós estamos indo por fé, nós estamos indo por fé, nós chegamos por fé, não por vista, não pelas coisas visíveis. Veja, as pessoas vêm para Cristo e querem viver pela vista, querem viver pelas coisas naturais, humanas, físicas apenas. Mas o caminho não é um caminho de ver coisas físicas, é um caminho de andar pelos olhos da fé, andar pela fé em Jesus Cristo, andar pela certeza e convicção que Ele fez, andar pela certeza e convicção que nós estamos seguros nele, andar pela certeza e convicção que nele nós estamos guardados. Glória a Deus por isso, andar por fé. Então veja, andar em novidade de vida, andar por fé. Agora olha só o que está em Gálatas, eu quero que você abra também, pegue sua Bíblia aí, abra em Gálatas 5,16, Gálatas 5,16, Paulo, os textos que nós estamos lendo aqui são de autoria paulina. Romanos falando da novidade de vida, Coríntios falando de andar por fé, e agora Gálatas também de Paulo, 5,16, diz assim: digo porém, andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Olha só, mais uma vez, a palavra caminhar, andar no Espírito. Pastor, o que isso quer dizer? Você pode dizer então que andar no caminho é andar no Espírito. Andar em Cristo é andar no Espírito. Como que eu ando no Espírito, no caminho? Mas como que eu transito no caminho, no Espírito? Olhando as placas, que é a palavra, confessando a palavra. A palavra é Espírito, a palavra é vida. João 6,63. Quando você crê na palavra, você está crendo no Espírito, na vida. Você está se tornando cada vez mais ativo no Espírito. Quando você confessa a palavra, você está confessando vida, você está confessando Espírito. Isso é andar no Espírito, é sempre ter a palavra para todas as circunstâncias da vida. É ter a palavra no coração e falar com a boca. Assim como nós somos salvos, nós cremos com o coração e falamos com a boca. Então olha, é para andar no Espírito, e quando você anda no Espírito, você não anda na carne. Olha só que coisa extraordinária. Olha o que diz Romanos 8,1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão no caminho, que não caminham segundo a carne, que não caminham conforme a carne, mas que andam pelo Espírito. Aleluias. Não andem na carne. O que é andar na carne, pastor? É andar, 1 João 2,15 e 16. Andar na carne é andar nos desejos dos olhos, é andar na soberba da vida, é andar nos desejos da carne, é do mundo, é o caminho, o curso do mundo. Veja, não tem condenação para os que andam no caminho. Andar no Espírito
Agora, eu quero que você continue e você pegue a sua Bíblia agora e vá para Efésios. Olha que estudo maravilhoso de alinhamento. Nunca mais ande no seu próprio caminho, meu irmão. Nunca mais trilhe as suas próprias ideias. Como diz Salomão em Provérbios, não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento, não ande por sua cabeça. Não confie na sua própria mente, ande pela mente de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso de número 10, está falando assim: porque somos feitura sua. Glória a Deus, nós somos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados, nós somos os poemas, a obra de arte de Cristo, criado pelo próprio Cristo, certo? Está dizendo assim, para as boas obras, obras maravilhosas, obras de justiça, obras de alegria, obras de paz, as quais Deus preparou. Essas obras estão preparadas por Deus, para que andássemos nelas. As obras, presta atenção nesse texto, as obras estão preparadas. Você não faz obras para que andemos nelas, você anda nas obras. Você não fica criando obras, você, glória a Deus, anda naquilo que está pronto, anda naquilo que está feito, anda naquilo que está executado, anda naquilo que está pago. Você anda no pronto, você não faz, você anda no pronto. Você não realiza, você anda no realizado. Você não conquista, você anda no conquistado. Você não vence, você vive pela vitória do vencedor. Você não busca bênçãos, você anda na bênção. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, são maravilhosas. E Deus preparou essas obras para quê? Para andarmos nas obras. Então quando você, aleluias, olha só. Quando você vê as placas, você ouve a palavra, você lê a palavra e você confessa a palavra, você está andando, começa a aparecer obras que estão prontas na tua frente. Começa a aparecer obras que estão prontas no caminho. Veja, no caminho existem obras prontas. Então é como se você estivesse andando num caminho que tivesse uma padaria, um mercado, uma loja, que tivesse um hospital, que tivesse um banco. Aleluia, está tudo pronto. Você não tem que fazer a padaria, você não tem que fazer o mercado, você não tem que fazer a loja, você não tem que fazer o banco. Está feito, está no caminho. É só você parar, entrar na padaria e comprar o pão que já está pronto. Glória a Deus. Você entra no mercado, faz sua compra e o mercado está lá pronto. Você não tem que fazer um mercado. Você entra no banco, saca o teu dinheiro, você não tem que criar um banco. Já são coisas prontas. Oh, glória a Deus, por isso obras prontas. É isso. Esse é o sentido de Jesus, seu caminho. Ter obras prontas para você. Já está tudo pronto pelo caminho. Você está precisando de gasolina no caminho, tem um posto. Está pago para você. Já está pago a gasolina para você. É só você parar no posto e você abastecer. É como se o posto de gasolina fosse a oração no Espírito. Você orasse no Espírito. E é como se o tanque da sua gasolina espiritual se enchesse. Você enchesse o seu tanque. É como se você estivesse com fome e você entrasse na padaria, comesse o pão, está pago. É como se você precisasse de suprimento, você entrasse no mercado, está pago. É como se você estivesse precisando de dinheiro e você entrasse no banco do reino e você pode sacar porque é seu. Jesus depositou ali todas as riquezas da glória, as riquezas da graça, as riquezas em Cristo. Meu Deus, nós precisamos andar no pronto. Não se aventure, irmão, em viver sua própria cabeça, os seus próprios caminhos, suas próprias ideias. Não viva a religião. Não viva o eu. Não viva o mundo. Não viva a egolatria para si mesmo. Não viva os prazeres do curso desse mundo do mundo. Não viva a religiosidade.
querendo pagar através de coisas que você faz. Está pronto, só ande. Agora olha só, aqui no próprio livro de Efésios, no capítulo 4, no verso de número 1, vai estar dizendo assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Veja, andar digno da vocação que nós fomos chamados. Nós fomos vocacionados. O que é uma vocação? É uma missão especial. Nós recebemos essa missão especial de representar o reino de Deus. Aleluias. Isso que é vocação. É uma missão especial para representarmos, através de vida, através de frutos, o reino de Deus. Andemos dignos, é para andar digno da nossa vocação que nós somos chamados. Nós fomos chamados para a salvação, para ser do reino. E recebemos uma missão no reino. Andar digno, é para andar digno dessa vocação. Agora em Efésios, olha só, Efésios é um livro de andar em obras prontas. Diz assim, Efésios 5:2, andar em amor, como também Cristo nos amou. Olha só, Cristo andou em amor e se entregou a si mesmo por nós. Olha só, Cristo andou em amor e fez uma obra, a obra de se entregar por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ande em amor. Paulo já dizia aqui em 2 Coríntios 5:7, ande por fé. Agora Paulo está dizendo aqui em Efésios 5:2, ande, caminhe no amor. Você lê as placas do amor, você ouve a palavra do amor do reino de Deus e você confessa, e você não vive de sentimento, você não vive de emoção, você vive desse amor. Olha só, Efésios 5:8 está dizendo assim, porque outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Veja de novo, ande como filhos da luz. Aleluias. É para nós andarmos como filhos da luz, porque nós estamos na luz. Cristo é a luz. Esse caminho não é como a rodovia aqui em frente à igreja, que é uma rodovia escura. Não, tem iluminação nesse caminho. Se nós andamos no caminho, nós já estamos andando em iluminação. E nós estamos andando como filhos de Deus, como filhos do caminho. Quando nós queremos fazer o nosso próprio caminho, não existe luz nesse caminho. E daí nós começamos a não andar dignos da nossa vocação, porque não tem luz no nosso próprio caminho. Não adianta a gente querer cumprir uma vocação de Deus por nossas próprias forças e recursos. Andemos no caminho chamado Jesus. Agora olha só, em Colossenses capítulo 2, eu quero que você abra aí em Colossenses capítulo 2, verso de número 6, vai estar dizendo assim: ora, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vocês receberam Jesus? Recebemos. Ande nele. Ande em Jesus Cristo. Ande nas obras de Jesus. Ande no ensinamento de Cristo. Veja, nós não estamos aqui na casa de Deus para cumprir os 10 mandamentos. Não. Nós não estamos aqui para ser melhores moralmente. Também não. Nós estamos aqui para sermos imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Se nós recebemos Cristo, nós devemos andar em Cristo. Não andar fora de Cristo. Ah, mas eu venho para a igreja para Deus abençoar meus caminhos. Você não tem que andar nos seus caminhos, você tem que andar em Cristo. Você foi chamado para andar em Cristo. Igreja não é a hora que você está aqui no culto e você é igreja. E aí quando acaba o culto você deixa de ser igreja. Não, a palavra igreja significa eclésia no grego, tirados para fora, colocados em Cristo. Ande em Cristo, tirados de Adão, enxertados em Cristo. Colossenses 1:13, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Veja, ande em Cristo. Se você recebeu Cristo, oh glória a Deus, eu fui salvo, eu recebi Cristo, eu senti Cristo, agora eu pertenço a Cristo. Segundo passo, ande nele.
caminhe nele. E aqui eu quero que você abra também, para a gente falar disso, 1 João, capítulo 2, verso de número 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Veja, andar como ele andou. Nós devemos andar como Cristo andou. Não está escrito, nós devemos fazer o que Cristo fez. Porque Cristo andava, e ao andar ele fazia. Cristo, ele recebia de Deus as obras e fazia as obras. Recebia de Deus as palavras e falava essas palavras. E ao receber de Deus as obras e as palavras, ele confessava essas palavras. Veja que o ministério de Jesus não tem nada braçal, não tem nada físico. Ele falava e acontecia. Ele falava o que ele ouvia o Pai falando, e as obras ele recebia por meio de palavras. Quando ele externava as palavras, aquelas obras se manifestavam. Então, aqui João está dizendo assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, deve andar por meio das palavras, deve andar através da sinalização das placas. Se você está em Cristo, mas você não segue as placas, você segue a sua própria cabeça, é como se você estivesse simplesmente bloqueado, parado. Você não vai conseguir, porque as placas estão indicando como você andar no caminho. As obras estão prontas, e essas obras estão prontas e elas vão vir para você, e vai começar a aparecer as coisas para você fazer. Olha só, Jesus, aqui no livro de Atos, no capítulo 10, no verso de número 38, vai estar dizendo assim: olha só, como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus deu unção para Jesus, deu poder para Jesus, deu uma sabedoria, uma capacitação para Jesus. Ele recebeu uma unção extraordinária, com o Espírito Santo e com poder. Ele recebeu o Espírito, a mente do Pai. Ele recebeu a mente do Pai. Ele recebeu o poder do Pai, certo? O qual andou fazendo bem. Olha só, ele andou fazendo bem. Veja, andar como ele. 1 João 2,6. Nós devemos andar como ele. Como ele andou? Ele andou fazendo bem. Por que ele andou fazendo bem? Porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Ele foi ungido com a mente do Pai e recebeu o poder do Pai. Quando a gente recebe a mente de Cristo e o poder de Cristo, a consequência é andar como Cristo andou, fazendo bem. Olha só, e qual era o bem que ele fazia? Curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele curou os oprimidos do diabo. Ele trouxe cura para os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, muitos de nós, depois de muitos anos de igreja, ainda precisamos de cura, porque estamos sendo oprimidos pelo diabo. Estamos sendo oprimidos e vivendo debaixo de opressão, vivendo debaixo de jugo, debaixo de peso, quando nós deveríamos estar andando fazendo bem. Nós estamos na condição de oprimidos do diabo, porque nós estamos perdendo a visão do reino, a mente do reino. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Isso quer dizer que ele foi ungido com uma mente do Pai, com o Espírito do Pai, para falar o que o Pai fala, pensar como o Pai pensa, ter os sentimentos que o Pai tinha, e com poder, com autoridade sobre a natureza, sobre os homens, sobre os demônios, sobre as enfermidades, e por isso ele andou fazendo bem. Nós só vamos conseguir andar fazendo bem com a mente do reino. A mente do reino está nas placas, e quando nós estamos com a mente do reino, consequentemente nós teremos o poder do reino. E o poder do reino nos levará a fazer coisas, andando, fazendo bem, curando pessoas. Nós vamos fazer obras boas, curar pessoas, curar oprimidos do diabo. Nós não vamos estar mais na condição só de pedir, nós vamos estar dando. Nós não vamos estar na condição de pedir respostas para Deus, nós vamos ser a resposta de Deus para outras pessoas.
Nós não vamos estar na condição de sermos abraçados, nós vamos abraçar os outros. Nós não estaremos na condição de sermos consolados, nós consolaremos os outros. Nós não estaremos na condição de sempre estar recebendo alguma coisa, nós estaremos sempre liberando alguma coisa. O caminho é de fazer o bem, é um caminho da mente do reino. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da mente do reino. Ser cheio do poder é andar curando as pessoas da opressão do diabo. Aleluias. O que você tem sido? O oprimido ou que anda fazendo bem? Em qual caminho você está andando? No caminho de Jesus ou no seu próprio caminho? Quais são as placas que estão norteando a sua vida? As placas da verdade de Cristo ou as placas da mentira do mundo? Qual tipo de vida você tem vivido? A mentira do mundo ou a vida do caminho? Você tem vivido na morte ou na vida? Veja que nós vimos aqui Paulo dizendo que é para andar em novidade de vida, que é para andar por fé, aleluias, 2, que é para andar no Espírito, 3, que é para andar em boas obras que Deus preparou para nós, 4, é para andar digno da vocação, 5, é para andar em amor, 6, é para andar na luz, 7, é para andar nele, 8, é para andar como ele, aleluias, 9, veja, Jesus, vou encerrar aqui, bem aonde eu comecei, e eu tenho certeza que esse ensino está trazendo um alinhamento extraordinário para a tua vida, e você vai se aplicar em ouvir esse ensino mais, vai ficar aqui gravado, registrado, para você poder estar estudando isso cada vez mais e andando nessa verdade. Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que devemos andar, é a verdade que devemos crer, a vida que devemos viver. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você está em Jesus, você está no Pai. Se você anda pelo caminho, você encontrou o Pai. Se você ouve a verdade do caminho, você está ouvindo a mente do Pai. Aleluias. E se você vive no caminho, você está vivendo a vida do Pai. O Evangelho é vida, meus irmãos.